Como que o corretor vai manter uma bola de cristal, uma telepatia, para estar conversando toda hora com o segurado? Ó, seu filho já completou 18 anos, já tirou carteira, ó, então já vamos colocar aí no perfil. Se negou, quem negou não foi a má prestação de serviço do corretor de seguros. Se negou, foi uma armadilha de uma cláusula contratual que é colocada, às vezes até de forma capciosa, no contrato de seguro, para negar o direito líquido e certo. Essa controvérsia, esse litígio, quem tem que resolver é segurador e segurado. E o corretor de seguros tem que dar o que? O subsídio. Ele tem que dar o apoio moral, ele tem que prestar o serviço. Agora, eu citei um exemplo para vocês ali atrás. Se o corretor falhou na prestação que incumbe a ele, que a lei federal do corretor fala o que ele tem que fazer, aí a seguradora não tem como responder. Mas eu acredito que cada qual tem que responder pelas suas obrigações. Eu não posso toda hora, você entra hoje no Tribunal de Justiça, consulta jurisprudência e toda hora o corretor de seguros está respondendo em conjunto com a seguradora. Então está na hora de começar aí uma proteção, um ato protecional a favor do corretor. Colocar essa chancela aí, obviamente, o sindicato analisando toda essa situação, vendo que isso é bom para o corretor. Eu tenho certeza que o presidente depois vai sentar na corte de conciliação e arbitragem, com quem é coordenador, com o juiz, vai conversar, vai ver a viabilidade, se é viável ou não. Aí vai ter uma discussão mais ampla jurídica. Eu estou só colocando aqui o meu ponto de vista do que eu acho que seria correto para um profissional que tem uma missão árdua, porém nobre, que tem uma missão social, que é ir em defesa do segurado. Olha só o tanto que isso é profundo. O corretor de seguros é um intermediário legal que vai em defesa do segurado. E na hora do vamos ver, que a seguradora nega, esse próprio segurado arrola ele no colo para pagar a conta. E o corretor, o que tem a ver com isso? Não sei, você vai ter que pagar. Eu achava que você era seguradora também. Você nunca falou para mim que era corretor? Como nunca falei? Então, há uma reflexão acerca desse assunto, para nós ficarmos atentos, para evitar esse tipo de demanda contra o corretor de seguros. Aí, falando disso, olha só ali que coisa mais interessante. Vocês estão vendo aqui à minha frente algumas leis que eu coloquei, legislação aplicadas à corretagem de seguro. Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, ele foi criado em 1990. Ele entrou em vigor em 1990. Agora imaginam vocês, nós estamos em 2011. De 1990 para 2011, o consumidor final já mudou a concepção dele? Demais. O consumidor final já sabe, já conhece ipsis literis a lei. Qualquer coisa que tem que possa ameaçar direito do consumidor, ele já corre no PROCON. Não, eu conheço o Código de Defesa do Consumidor. E tem que conhecer mesmo, porque ele é consumidor e o Código de Defesa do Consumidor protege ele, não é o corretor. Então, só para vocês terem a noção de quanto isso é grave, o seguro, a prestação de serviço do corretor está inserido no Código de Defesa do Consumidor como prestação de serviço securitária. Aí engloba quem? Tanto a seguradora como o corretor, conjuntamente. Nós temos ali o Código Civil Brasileiro, o Código Penal, a Lei 4.594, que é a lei que regula a atividade do corretor de seguros. E eu sempre falo que o corretor de seguros, sem o conhecimento dessa lei, que pode ser até, eu não posso citar um termo pejorativo de comparar a lei com a Bíblia Sagrada, porque é a nossa lei maior. Mas depois da Bíblia Sagrada, a segunda Bíblia do corretor é essa lei. Que ele deveria obrigatoriamente conhecê-la, não ser omisso, para bem atuar no seu segmento, da sua profissão. Aí nós temos mais embaixo aí, a lei de lavagem de dinheiro, o decreto-lei 73, e a outra lei também que regula a atividade do corretor de seguros. A obrigação de responder pelos próprios atos ou por aqueles praticados por alguém subordinado, cumprir ou obedecer certos deveres. Isso é responsabilidade. Quem aqui que não trabalha com pessoas? Quem aqui que vive solitário numa ilha igual aquele filme do Náufrago? Ninguém. Nós vivemos em cooperação, em coletividade. Nós vivemos dentro de empresa que dependemos de pessoas.
Mas, por sermos humanos, pessoas erram. Mas quando alguém erra profissionalmente, quem paga a conta? É o corretor de seguros profissional técnico, que tem a sua habilitação. Para que essa conta não seja uma conta muito alta, que inviabilize. Olha, pessoal, eu tenho acompanhado aí, no dia 4, eu ministrei uma palestra na OAB em Goiânia, na Comissão de Direito do Consumidor para os advogados. Eles queriam saber de direito de seguro. Por que será? A OAB me convidou, eu estive lá, na ESA, Escola Superior da Advocacia, na Comissão de Direito do Consumidor, realizando uma palestra para os advogados da comissão. Será por quê? Alguém está deixando brecha no mercado. Por que eles estão tendo curiosidade agora? Como que é esse direito de seguro? Como é que isso ocorre dentro do Código de Defesa do Consumidor? Como que é a relação contratual? Quem é quem? Porque está tendo muita reclamação no PROCON contra a má prestação, a prestação com vício que o corretor presta para o segurado. E aí eu falo novamente, aí onde nós entramos. Não estou falando de entregar o produto que a seguradora negou o sinistro devido a uma cláusula. Eu estou falando lá na ponta que o corretor de seguros, na hora de informar em tempo hábil a seguradora, passar uma informação, passar um pedido de cobertura, transmitir um contrato que ele não fez, ele vai ter que arcar com ônus, né? Então o mercado já está correndo atrás disso para saber como que isso funciona direito. Eles estão precisando aí de imputar a responsabilidade. Então nós temos aqui essa responsabilidade. Eu acredito que é muito importante isso, pessoal. Nós temos esta obrigação de fazer. Aí nós temos aqui a legislação. Olha o enquadramento que eu falei para vocês. No Código de Defesa do Consumidor, vocês nunca vão esquecer esse artigo. Esse aqui é de cabeceira também para vocês. Artigo 3º, para a prática da profissão da corretagem de seguro. O Código de Defesa do Consumidor fala: o que é um fornecedor? É toda pessoa física ou jurídica. Ó, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desempenha atividade de distribuição de prestação de serviço. Viu que eu grifei lá de vermelho? Então quem presta o serviço aqui? O corretor de seguros. A seguradora também. Ela presta o serviço em forma de produto, que é o que ela vende. Então está inserido aqui na prestação de serviço diretamente o corretor de seguros. E embaixo, serviço é qualquer atividade. O corretor desempenha uma atividade? Sim, profissional, reconhecido por lei, que tem uma carteira profissional. Como se fosse um Cresce, um engenheiro, um médico, um OAB, corretor de seguros. Ele tem a carteira profissional. Então lá, o serviço é qualquer atividade mediante remuneração, inclusive de natureza securitária. O corretor recebe remuneração para atender o cliente? Então ele responde por esse artigo pela má prestação de serviço. Ok? Aí nós temos, olha o artigo 14, o que fala? Convém registrar que a adoção da responsabilidade objetiva para resolver um conflito judicial, dos impedimentos da existência de culpa, o fornecedor de serviços, corretor de seguros, é responsabilizado pelos fatos. Então, ou seja, responsabilidade objetiva. Se eu trabalho com patrimônio alheio, estou colocando em risco o patrimônio de outrem, a minha responsabilidade objetiva, o que vem a ser a tal da responsabilidade objetiva? Então, eu não discuto na ação culpa. Eu só discuto o seguinte: teve dano, meu amigo? Teve, então você paga. Ah, mas meu funcionário não interessa. A responsabilidade objetiva não pergunta culpa.